Convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura no telão do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos de 1 a 7. Um texto muito conhecido do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo pelo médico Lucas, que foi companheiro do apóstolo Paulo nas viagens que fez, nas viagens missionárias. E ele vai relatar um momento importante, como tantos que ele relatou, da vida de Jesus, e aqui um encontro que ele tem com os discípulos, muito particularmente o discípulo Pedro, que ainda não era discípulo dele. Mas vamos ler. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Diga, lago de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades. Esses três nomes são três nomes de mesmo lugar. Quando você ouvir falar em mar de Tiberíades, é o mesmo que mar da Galileia. Quando você ouvir falar de lago de Genezaré ou mar de Genezaré, é também o mar da Galileia. Três nomes, mesmo lugar. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quero te falar nessa manhã a respeito de algo que muita gente está perseguindo. Muita gente está por aí investindo, inclusive pagando ingressos para entrar em lugares onde há um palestrante falando sobre prosperidade. Eu quero, da parte de Deus, apresentar a você 3 princípios bíblicos para a prosperidade que está aqui. Há uma diferenciação que eu preciso fazer a respeito de prosperidade e a prosperidade que é pregada pelo mundo. Há muitos, e eu me lembro que quando eu estava postulando a ser empresário, empreender, ter meu próprio negócio, e eu procurei ler e aprender com a experiência de muita gente. Então eu fui aprender com a experiência dos que começaram lá o empreendimento que se tornou sucesso, chamado Coca-Cola. Eu fui ler e aprender com a experiência daqueles que desenvolveram um equipamento tecnológico e se tornou sucesso, chamado Honda, assim como Ford e outros grandes empresários que alcançaram sucesso material e empresarial. Mas ao longo do tempo, e somente quando verdadeiramente eu recebi Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, embora eu já tenha até aquela época lido a Bíblia muitas vezes, toda, de Gênesis a Apocalipse, porque comecei a ler a Bíblia toda com 16 anos de idade, e desde então eu nunca mais parei, ou melhor, nunca mais deixei de ler a Bíblia. E eu já tinha lido muitas vezes, mas ainda não tinha feito para mim sentido
Por isso eu buscava, na experiência de pessoas que chegaram à fama, ao sucesso, aquilo que eu entendia como sendo prosperidade. Aquilo que é entendido como prosperidade do ponto de vista humano é sucesso. Eu comecei, eu era empregado e hoje eu sou patrão e eu tenho um negócio de sucesso. Porém, somente depois que verdadeiramente me converti, recebendo Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador, e fui buscar com olhos espirituais enxergar as coisas, é que eu fui conseguir fazer distinção entre o que era sucesso e o que era prosperidade. Sucesso aos olhos do mundo, sucesso aos olhos da sociedade, não é prosperidade aos olhos de Deus. Há uma diferença enorme entre o sucesso ou a prosperidade conquistada do ponto de vista do sistema que rege a sociedade e o que é prosperidade à luz do que ensina, do que instrui o Senhor Jesus, a palavra de Deus. A diferença está em que sucesso e prosperidade no mundo significa acúmulo de riqueza material. Mas sucesso e prosperidade, à luz dos princípios e valores estabelecidos por Deus, significa paz, equilíbrio e satisfação. Porque aqueles que estão no mundo sob o sistema que rege a sociedade, estão vivendo sob os parâmetros, sobre os fundamentos daquilo que é científico, é filosófico, é histórico, é empírico, mas à luz da palavra de Deus, a verdade eterna, sucesso é aquilo que dá prazer ao coração de Deus. Eu não canso e jamais cansarei de falar dessa experiência, dessa ilustração de um homem famoso no seu contexto, não famoso na sociedade, mas um homem que chegou a um nível de sucesso do ponto de vista humano, secular, da sociedade, em que ele alcançou uma posição elevada. Aquele homem sentou-se à mesa com reis, rainhas, pessoas importantes no cenário político do mundo, representando a nação. E agora, por volta de proximidade dos 70 anos, 60 e poucos anos, ele se aposenta, com filhos bem-sucedidos, empregados em empresas multinacionais, com netos, com uma esposa muito bonita e vistosa. Ele comete suicídio, saltando da cobertura onde ele morava e deixando como bilhete: minha esposa amada, meus filhos queridos, me perdoe, mas a vida para mim não tem mais sentido. Aquele homem tinha alcançado o sucesso, aquele homem tinha alcançado a prosperidade, à luz do contexto da sociedade, do mundo, mas a vida para ele perdeu sentido. Ele entrou em depressão quando ele começou, embora o seu sucesso, embora toda a riqueza material que tenha amealhado, ele entrou num processo de esvaziamento, autoesvaziamento. Ele começou a se sentir sem valor por não estar mais ocupando as posições que antes ocupava, exercendo as atividades que antes exercia. Ele começou a se sentir um inútil, apesar de todo o sucesso e riqueza que ele conquistou. Isto não é prosperidade. Isso mostra claramente que o sucesso à luz do mundo, do sistema que rege a sociedade, não é verdadeiramente sucesso. E aí eu gosto muito da frase que diz que sucesso só é sucesso
enquanto é sucesso. Sucesso pode deixar de ser sucesso a qualquer momento. E quando a gente vai olhar, e eu estava essa semana assistindo um vídeo curto, mostrando que algumas famílias no Rio de Janeiro, que já foram detentoras de patrimônios extraordinários, ruíram, faliram, perderam tudo. Quando alguém dizia assim, mesmo que fique sem trabalhar, só para usufruir do que já tem, será preciso algumas gerações para consumir tudo aquilo que essa família amealhou e foi embora em uma única geração. Prosperidade é mais do que ter dinheiro no bolso, é mais do que ter poder de compra, é mais do que ter riqueza material amealhada, porque se isto não for acompanhado do cumprimento da razão para a qual o ser humano existe, não será verdadeiramente prosperidade. Prosperidade é paz, equilíbrio e satisfação. Eu conheço gente que ganha salário mínimo, aposentado, vive com paz, com equilíbrio e com satisfação, indo a um posto de saúde para pegar medicação que é dada pelo governo. E quando a gente diz dado pelo governo, parece que o governo está fazendo um favor, quando na verdade é obrigação, porque todos nós contribuímos com impostos para que o governo cumpra o seu papel de beneficiar aqueles que investiram, e somos todos nós. E essas pessoas estão vivendo muito mais felizes do que gente que tem muito dinheiro. Mas eu quero mostrar da parte de Deus, e nesse texto o Senhor Jesus está mostrando para nós 3 princípios que são chaves bíblicas para prosperidade. E quando eu estou falando prosperidade, agora eu estou mencionando a questão material. Jamais nos esquecendo que não existe verdadeira prosperidade se a condição material não está nos proporcionando paz, equilíbrio e satisfação. Porque tem muita gente, com muito dinheiro, com muito patrimônio material, sem paz, e ou sem equilíbrio, e ou sem satisfação. Muitos querem prosperar. E dentro do contexto nosso, cristão, evangélico, sobretudo, muitos querem prosperar, mas esperam que Deus faça tudo. Há, na verdade, uma heresia já há muito tempo sendo pregada, que advém de uma teologia chamada teologia da prosperidade, que é pregada por muitas dessas igrejas aí fora, que a ênfase é única e exclusivamente: pare de sofrer e venha para essa igreja, porque aqui a oração forte vai expulsar o demônio e você vai sair daqui liberto, autorizado para prosperar. Você virá aqui e você, a partir daqui, você vai deixar de ser empregado para ser patrão, você vai deixar de ser meramente um empreendedor ali com uma banquinha para se tornar um empresário de sucesso. E tudo isto desde que você venha provar que você tem fé, trazendo tudo que você tem e colocando no altar. São pessoas mal intencionadas e que estão utilizando da fé das pessoas e da cobiça
Cobiça. Sim, cobiça, porque há muitos que são crentes que são cobiçosos. Muitos que são crentes, mas o seu coração está na coisa material. Muitos que são crentes estão dentro das igrejas, são dizimistas, são ofertantes, são membros da igreja, foram batizados, obedecem a ordenança, participando da Santa Ceia, mas são cobiçosos, têm o seu coração nas coisas materiais. A sua visão é focada em ter e não em ser quem Deus criou para ser. A palavra de Deus nos diz que a razão de nós existirmos é vivermos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. É como o pai que olha para o filho que ele gerou com a expectativa de que esse filho o honre, o celebre, seja amoroso, carinhoso, afetuoso, reconhecido do amor que recebe. Mas muitos querem prosperar, porém esperam que Deus faça tudo. É por isso que é tão fácil para essas igrejas caça-níquel que há aí fora, produtoras de heresias, levarem milhares de pessoas a ocuparem os seus espaços, que cada vez se tornam menores pela quantidade de pessoas que vão acreditando no marketing muito bem feito e apresentado, de que o Deus da Bíblia é o Deus que tem como prioridade fazer com que você deixe de ser cauda para ser cabeça, ou seja, você não pode ser empregado, você tem que ser empresário, você tem que ter sucesso, porque o nosso Deus é o general de guerra que nunca perde batalha, e torce a palavra de Deus, levando as pessoas na sua boa fé, com uma dose enorme de cobiça, a se tornarem reféns dessas pregações mentirosas, falaciosas, espúrias, heréticas, e as pessoas estão caindo. Pastor, mas eu conheço pessoas que foram para uma dessas igrejas, de fato, ela melhorou, pastor, ela deixou de ser empregado para ser patrão, ser empresário. Deixa eu te falar, eu sei, e sei como isso funciona. Existem alguns recursos psicológicos que são utilizados, como por exemplo, programa neurolinguístico, e o exemplo que eu te dou é muito fácil de você entender. Se você pega uma criança que cresce ouvindo os pais dizerem: você não presta, você não vai dar para nada, você é feio, você é gordo, você é magra, o seu cabelo é ruim, seu pé é grande, e coisas que são negativas, essa pessoa ela vai crescer, e a probabilidade dela ser alguém que vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa derrotista, uma pessoa derrotada na vida, é imensa. Da mesma forma, se uma criança cresce recebendo a informação de que ela é a coisinha mais lindinha do papai e da mamãe, esse menino é a joia da vovó e do vovô, e recebe tudo na mão, e todo carinho, e não faz nada, e se torna um adolescentezinho que não lava um prato, que não varre o quintal, que não limpa o carro do papai, porque recebe todo o carinho. Isso vai ser uma desgraça como marido. Isso vai ser mais um que com 30, 40 anos continua morando na casa do papai e da mamãe, sem estar trabalhando, sem ser senhor da sua vida e sem estar construindo a sua própria família.
Então, se chega uma pessoa aqui na igreja e recebe uma pregação e que diz que você vai vencer, porque você pode, que a culpa de tudo que está errado na sua vida é do demônio, então a oração forte vai expulsar esse demônio e você vai prosperar, mas você tem que exercer fé e você tem que trazer a sua oferta. Essa pessoa, ela é empoderada de uma mensagem que entra dentro dela, de uma coisa chamada programa neurolinguístico, gera uma programação dentro da mente dela de otimismo tão forte, tão grande, que ela começa a superar certas informações que foram programadas nela, de que eu sou pobre, eu venho da periferia, eu venho da favela, meus pais eram pobres, então eu não posso coisa nenhuma. Agora eu começo a ouvir que eu posso, e aquilo é apresentado de uma forma tão impactante que eu começo a acreditar naquele negócio, que eu posso. Então a pessoa sai dali, ela vai conquistar um monte de coisa, com certeza, mas isso não é garantia de prosperidade. Ela sai dali para daqui a pouco ser apenas mais um, que a luz da realidade, da sociedade, do sistema que rege a sociedade, ainda que tendo recebido isso dentro do ambiente religioso, espiritual, ela se tornou apenas mais um, porque ela não recebeu os princípios e valores de Deus. Deus ali é meramente o chamariz. O ambiente pseudo-religioso é meramente um ambiente de experiência religiosa para a construção de algo que satisfaça quem está do lado de cá e está relacionado à sua prosperidade. E por que isso acontece? Porque tem muitos querendo prosperar, esperando que Deus faça tudo. Num país em que nós fomos criados, aprendendo que o Estado tem que nos dar, aprendendo que os pais têm que nos dar, aprendendo que nós temos direito de receber, eu espero que os outros façam e eu prospere. Muitos querem prosperar, mas não querem fazer parte do processo. Meu irmão, deixa eu dizer para você que trabalha, que é empregado e que gostaria muito de ser patrão, de ser empregador, deixa eu dizer uma coisa para você. Para você ganhar o salário que você ganha, você tem que acordar cedo, pegar uma condução ruim, desconfortável, e chegar no seu ambiente de trabalho, naquela hora marcada, bater o seu cartão e trabalhar até a hora do seu almoço, parar, bater o seu cartão, tirar a sua hora de almoço, bater o seu cartão, voltar a trabalhar até a hora de sair, e na hora de sair, você bate o seu cartão e vai embora para casa, pegando uma condução ruim e desconfortável e voltando para casa. E quando você volta para casa, desde a hora que você saiu do seu trabalho, você bateu o cartão, você não está mais envolvido com nada do seu trabalho. O empresário não é assim não. O empresário acorda na hora que você acorda, já trabalhando. Ele vai para o trabalho, já tendo trabalhado desde casa. Na hora que você está almoçando, muitas vezes, ele está trabalhando, comendo um sanduíche. Quando você vai embora, bater no cartão e ir embora, ele muitas vezes está ainda na empresa, ficando talvez até 7, 8 horas da noite,
ou senão ele sai da empresa e vai trabalhando pelo celular e chega em casa e ainda está trabalhando. Tem gente aqui que está trabalhando como profissional liberal, como empregado, e está vivendo essa realidade que eu estou falando. Levanta bem alto o braço aqui, tem alguém? E aí a visão é, eu quero ser patrão, porque eu trabalho demais como empregado e ganho pouco. E a ideia desgraçada, maldita, construída pelo socialismo, e essa ideologia nefasta chamada comunismo, é que o patrão, ele é um cara que ele vive como um sanguessuga, para sugar o sangue do empregado. Ele não trabalha. E outra, ele não trabalhou para chegar àquela condição de ser patrão, de ser empreendedor. Um belo dia ele acordou e disse, eu vou ser empreendedor. Pegou o dinheiro, montou um negócio, contratou um empregado e está ali, e só sugando o sangue, o suor e a energia de quem é empregado para ele viver de frozor. Essa não é a realidade. A realidade é que quem quer prosperar tem que fazer parte do processo. Mas eu quero te apresentar então essas 3 atitudes como chave bíblica para você ter prosperidade. E prosperidade é você alcançar uma condição material melhor sem perder o quê? Paz, equilíbrio e satisfação. Porque precisamos lembrar, não há prosperidade se aquilo que estamos fazendo, por mais que à luz ou aos olhos da sociedade seja prosperidade, porque conquistou riqueza, posição, status, fama, jamais será prosperidade se não der prazer ao coração de Deus. Primeira chave, nós encontramos aqui no versículo 3. Pode ler bem forte. A primeira chave é servir a Deus. Você pode dizer isso? Diga para quem está do teu lado, primeira chave é servir a Deus. Diga para quem está ao teu lado, lá vem o pastor pedindo para falar contigo. Porque eu estou te ajudando a gravar esse negócio. Quando eu peço você para falar, eu não estou te usando como claque de auditório. Eu estou ajudando você a colocar dentro da sua mente, a gravar essa coisa tão importante. Então diga, primeiro, servir a Deus. Veja que Jesus, ele entrou no barco e pediu que o afastasse. E você sabe o que Jesus faz? Volta ao versículo 2, por favor. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam fazendo o quê? Jesus chega lá e atrapalha os caras. Jesus chega lá e interrompe o que os caras estão fazendo. O que eles estão fazendo? Lavando as redes. Ah, mas lavar a rede. Você conhece rede de pesca? Quem aqui conhece rede de pesca? Rede. Já viu? Pelo menos na televisão. Você sabia que aquilo tem que lavar? Pastor, mas aquilo é tudo furadinho. Cada malha dessa, são malhas grandes assim. Pois é, mas tem que lavar. Mas tem que lavar por quê, pastor? Porque a rede, quando ela é colocada na água, seja no rio, seja no mar, a água não parece, mas ela tem elementos que estão em suspensão. Se for no rio, tem barro. Se for no mar, tem algas e microalgas, tanto no rio quanto no mar, que você não vê. E à medida que vai passando pela trama
pelos fios da rede, aquilo vai ficando. E fica aquela microalga agarrada, aí vem uma outra microalga. Depois de algumas horas, aquilo ali está cheio de limo. E muitas vezes vem também algas maiores, que ficam agarradas mesmo. E aquilo vai fazer com que a malha fique muito pesada e vai atrapalhar até a guarda da rede. Então, depois de todo o processo de pescaria, antes de ir embora para casa, o pescador ele tem que lavar a rede. E lavar a rede não é fácil. Lavar a rede é cansativo. Lavar a rede é desgastante, porque você talvez não saiba, mas a rede, imagina o que eles chamam de pano de rede. Pano de rede o que é? Imagina que é um pedaço de rede que vai daquela parede até aquela parede, com 3 metros de altura, nesse comprimento todo. Na parte de cima, ela tem uma cordinha que está costurada nela toda e envolta com cortiças, que é para que ela fique boiando, para esticar a rede em pé. E na parte de baixo, ela tem pedaços de chumbo em vários locais, que é para fazer com que ela desça até o fim, até o fundo. Se ela for uma rede chamada rede de fundo, ela tem que ir até o solo, no fundo d'água. E ela vai ficar esticada, porque a outra margem, o outro lado dela, extremidade, tem cortiças que vai fazer ela ficar boiando. Você entendeu isso até aqui? Por isso ela fica esticada naquele lugar que foi colocada, esperando o peixe que passar. O peixe que passar fica entranhado nela, está preso, está pescado. Então, imagina como lá no Mamanguá, eu muitas vezes vejo o pessoal colocando 1 quilômetro, 2 quilômetros de rede. E muitas vezes eu vi o Dadico, um pescador caiçara, desse tamaninho, numa canoa enorme, com aquele monte de rede, que só de você ficar em pé na canoa, já é difícil. Ele, além de ficar em pé e se equilibrar, ele ainda corre para lá e para cá, em cima daquele monte de rede, ele sozinho rema e vai colocando a rede, 1 quilômetro, 2 quilômetros de rede. Você imagina o que é recolher tudo isso, e você tem que puxar a rede, e você está puxando um peso de rede, com o chumbo que está lá. Você fazer isso, uma coisa que é leve, você faz 1 quilômetro de rede. Eu fui ajudar ele uma vez, com 100 metros eu já estava botando a língua para fora, 100 metros de rede, ainda tinha 900 para poder recolher. Agora imagina ter que lavar isso. E você sabe como é que lava? A rede está toda amontoada, tem que puxar a rede dentro da água, bater. Olha o esforço. E recolhe, e recolhe. Irmão, leva muito tempo fazendo isso. Já não bastasse todo o esforço e o cansaço do processo de pesca, durante o tempo que você ficou pescando, você ainda tem todo esse processo de lavagem, que é extremamente cansativo. Volta o texto, por favor. Não tira da tela não, pode deixar. Então ele é Jesus, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam, eles já tinham tirado a rede do barco, já estavam na beira do lago de Genezaré, lavando as redes. Irmão, Jesus chega para os caras que estavam lavando as suas redes, verso 3, e entrando em um dos barcos, ali está dizendo que Jesus pediu licença? Sujeitinho abusado esse, irmão, que vai entrando dentro do meu barco assim, sem nem pedir licença, não pede nem se pode, que papo é esse?
entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus interrompe o trabalho de Simão, cansado, ocupado. Ele olha para o barco dele e tem um camarada em cima do barco dele, diz assim: dá para você empurrar o barco, levar o barco um pouquinho mais para longe, que eu preciso falar com esse povo todinho que está aí. O meu avô, falecido, vovô Gininho, o nome dele era Georgino. O vovô Gininho, ele trabalhou durante muito tempo enrolando motor, ele trabalhava com mecânica também, enrolava motor elétrico. E de vez em quando alguém ouvia uma frase de vovô Gininho que ele falava com todo mundo que, com toda boa intenção, chegava perto dele, como eu uma vez. Feliz de ver o vovô Gininho. A gente chegava de viagem, meses sem ver o vovô Gininho. A gente chegava, o ônibus deixava a gente no centro de Talva, e Talva. A gente vinha andando, chegava em casa, cadê o vovô Gininho? Ah, seu avô está na oficina. A distância para a casa de vovô, para a oficina dele, é uma distância como daqui no portão de garagem ali da igreja. Aí, lá vou eu, ver o vovô Gininho. Quando eu chego lá, está o vovô Gininho lá dentro da oficina, trabalhando com o negócio lá. Oi, vovô, querido, bênção, vovô. O senhor está bem, vovô? Deus te abençoe. Ah, vovô, tal, não sei o quê. Vovô, posso fazer alguma coisa? Eu falei, pode. O que eu faço? Fica longe. Vai para casa. Depois a gente se fala. Já ouviu a frase que diz, longe de quem trabalha e perto de quem está à toa? Já ouviu? Eu acho que aprenderam isso com o vovô Gininho. Queria incomodar o vovô Gininho, tirar ele do sério, chegasse lá onde ele estava trabalhando e começava a conversar com ele. Por quê? Porque ele focava, ele tinha que ter atenção para aquilo que ele estava fazendo, ele não gostava de tirar atenção do trabalho dele. Jesus chega e tira a atenção dos caras, e incomoda os caras que estão cansados, passaram a noite pescando, não pescaram nada. Pensa na disposição psíquica desse cara, ele está querendo comer um cachorro vivo. Aí Jesus chega, não pede licença, sai interrompendo o trabalho dos caras. Se fosse eu, camarada, eu ia dizer para Jesus assim, o senhor tem compaixão de mim, porque ele sabe, me conhece, né? Eu ia dizer assim, vem cá, tu não se manca não, está vendo quem está aqui trabalhando? Você não tem mais nada para fazer não? Chateado, irmão, chateado, pesquei nada, a noite inteira, gastei minha energia, estou aqui trabalhando, o cara vem me pedir, sobe no meu barco e vem me pedir para empurrar o barco mais um pouquinho mais para fora, porque ele quer falar com a multidão? Verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. O que diz ali, irmão? E uma multidão o comprimia. Veja o disparate, veja a comparação da coisa. Jesus e uma multidão que comprimia Jesus ali na beira do lago de Genezaré, todos para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. Em contrapartida, chegam pescadores, lá está Simão, que passou a noite inteira e não pegou um peixinho. Mas ele está olhando e vendo Jesus com aquela multidão. Irmãos, olhando para Jesus e aquela multidão, parece fracasso ou parece sucesso? Sucesso. Olhando para Pedro, chateado, brabo, decepcionado,
frustrado, noite inteira trabalhou, não pegou um peixinho, nem umzinho, nem uma manjubinha, e está ali, lavando a rede. Parece sucesso ou parece fracasso? Hã? Você não achou estranho que Pedro não reclama com Jesus? Você não achou estranho que Pedro não zanga com Jesus? Sabe, irmãos, as pessoas param para dar atenção a quem parece que tem sucesso. Sim ou não? A pessoa que chega com carrão, o frentista do posto, diz assim: ô doutor, bom dia doutor, quer que lave o carro, doutor? Chega o cara com aquele carrinho, né, que o para-choque dele está meio assim, ele não recebe o mesmo tratamento, não. É assim ou não? Não é a mesma coisa, não. O cara está vindo de terno e gravata. Ninguém sabe. Ele é vendedor postulante da posição, mas ele está na rua. Outro diz assim: como vai, doutor? O senhor vai bem? Aí vem o cara que é empresário, chinelo de dedo, bermuda, de repente aquela bermuda toda cheia de rasgo, a moda mendigo que tinha aí, uma camisazinha, né? Cheia da grana, o cara olhava assim: e aí, qual é? É assim ou não é? É. Pedro olha para Jesus, aquela multidão toda, Jesus diz para ele assim: empurra o barquinho um pouquinho para fora, preciso falar com essa multidão. Pedro para tudo para dar ouvidos a Jesus. Pedro para tudo para fazer o que Jesus pediu. Pedro não tinha dinheiro para ofertar como símbolo da consagração da vida, mas ele tinha o recurso, a ferramenta do seu trabalho, o barco, para oferecer para Jesus. Nós sabemos que o resultado de tudo vai ser que Pedro vai conquistar uma pesca sobrenatural, que ele nunca pescou na vida dele. Ele vai ter um sucesso de pescaria, que o barco vai ter tanto peixe, que o barco vai quase que a pique, quase que afunda, pelo peso, porque você talvez não saiba, mas a rede tinha que ser jogada, e da lateral do barco é que eles puxavam a rede para dentro. Imagina a rede com tanto peixe, e você colocando para dentro, e naquela murada, o barco vai fazendo isso. Essa é a consequência, o que vai acontecer. Mas por quê? Primeira coisa que acontece é que Pedro, ele serve a Jesus. Ele não tinha dinheiro para ofertar. Jesus não estava pedindo o dinheiro de Pedro, como símbolo da consagração da vida dele, de fé, mas ele tinha o recurso, a ferramenta do seu trabalho, o barco. Amados, tem gente que não tem dificuldade de ofertar, de dizimar, são liberais nisso, mas não em relação à sua própria casa. A minha casa não. Minha casa, para eu ser anfitrião e receber um grupo pequeno aqui toda semana, não, no meu sofá, não, vai sujar meu tapete. Não vai me dar trabalho, eu vou ter que tirar o tapete para não sujar. Aí vai embora todo mundo, depois eu tenho que ficar limpando a casa. Aí tem aquele negócio de comunhão, cada um traz uma coisa para comer, aí fica sujo, a minha pia vai ficar cheia de coisa. Não! A minha casa não. A minha casa para receber meus vizinhos, não. A minha casa para ter um momento de comunhão no meu grupo pequeno, não. A minha casa não. Dá muito trabalho. Tem gente que tem liberalidade de pegar e dar uma oferta, e até significativa em termos de valor, mas a sua casa não. Ou o seu carro. Não, meu carro não. Imagina, domingo, um dia como esse, chuvoso,
Se eu passar na rua, teu irmão ali, estou olhando para o retrovisor para ver se vem um carro me cortando aqui. Por quê? Vai entrar no meu carro, vai com o pé sujo de lama, vai sujar o meu carro. Não, ele pega um Uber. Não, mas ele não tem condição de pegar Uber. Não. Um pouquinho de chuva, guarda-chuva não mata ninguém. Meu carro não. Cutuca alguém aí e diz assim: você não é desse jeito. Quantos têm talento profissional, são membros da igreja, mas não coloca a serviço do Senhor? Quantos de vocês, irmãos, estão aqui, têm talento profissional? Eu quero dizer o que com isso? É mecânico, é um encanador, um eletricista, pedreiro. Quantos de vocês já procuraram, não é foram procurados, já procuraram o Ministério de Ação Social e Benemerência da igreja para colocar o seu talento profissional a serviço de quem não pode pagar? Visitei uma igreja e fiquei impressionado. Isso há quase 25 anos atrás. E fiquei impressionado. Porque eu cheguei lá, na igreja, a igreja tinha um ministério da oficina mecânica. E o que era esse ministério da oficina mecânica? Um irmão, que era membro da igreja, que era mecânico, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu ouvi a mensagem, a palavra de Deus mexeu comigo, meu coração, e eu quero ser como Pedro. Pois não, o que você quer fazer? Pastor, a partir de hoje, todo irmão que estiver na igreja, que não tiver condição de pagar, eu vou consertar o carro dele. Aí, na cabeça da gente, na hora, e na minha naquele momento, veio assim: vai ficar sem ganhar R$1, porque vai viver trabalhando para a igreja de graça. Porque todo mundo vai dizer que não pode pagar. Até quem pode pagar vai se aproveitar da boa vontade do irmãozinho. Deixa eu te falar uma coisa: quando eu cheguei aqui para essa igreja há 25 anos atrás, tinha mais de 30 famílias que recebiam cesta básica dessa igreja. E os diáconos, que era quem dava a cesta básica, quem dava a cesta básica não era a igreja, eram os diáconos. Os diáconos se reuniam e eles tiravam do bolso deles, eles compravam as cestas básicas, iam na casa das pessoas e entregavam as cestas básicas. Não era a igreja. E aquilo era um ato de vaidade sem tamanho. Eu acabei com aquele negócio. Falei: quem tem que entregar a cesta básica é a igreja. Você vai lá e consagra a sua oferta para ação social e benemerência. Ou é a igreja, ou não são vocês, que vocês não são a igreja. Já sabe que eu arrumei um problema, né? Mas, tá bom. Pastor existe para arrumar problema e resolver problema. Nome de pastor, sobrenome de pastor assim: resolvedor de problema que ele mesmo causou. Em nome de Jesus. Aí, os caras simplesmente pararam de comprar cesta básica e não entregaram a oferta. E aí a primeira coisa que eu fiz, depois, a segunda coisa que eu fiz foi chamar a irmãzinha que era líder da beneficência. Falei: irmã, eu quero um relatório para saber de cada família, como é essa família, o que está acontecendo com essa família. Sabe o que eu descobri, irmão? Tinha família na igreja com 5 ou 6 filhos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, todo mundo pendurado em cima daquela cesta básica que aquela pessoa que era membro da igreja
possuir. Sabe o que eu fiz? Empurrei a vaquinha. Falei, a partir do mês que vem, não tem mais cesta básica para essa família. Pastor, mas como é que vai ficar? Vai ficar? Você vai ver. Mas como assim, pastor? O que acontece quando você coloca milho dentro da panela e acende fogo? Ele estoura. Exatamente. Vai acontecer isso. A igreja não vai ficar sustentando vagabundo, malandro, que vai ficar na aba por causa de uma cesta básica. De 30 famílias, irmãos, caiu para 6, 7. Por quê? Porque não tinha necessidade. As pessoas querem, muitas querem as benesses que advêm da fé, daquele que tem fé. Mas aí depois eu fiz um negócio que eu fui muito criticado. Criticado não, questionado, porque se fosse crítica estava bom. O que foi? Chamei o Ministério de Comunhão, falei, a partir de domingo que vem, nós vamos ter, todo domingo, depois do culto da noite, um lanche dado pela igreja, para todo mundo que vier ao culto, porque a igreja não pode ter cantina. Igreja que é de Jesus não pode vender nada, não pode vender lanche. Por que não? Porque vende o lanche para o irmãozinho que pode pagar. Aí o filho do irmão lá, depois do culto, ele fica lá assim, ó. Queria tanto comer um sanduíchezinho, queria tanto comer uma coxinha. E está vendo o filhinho do outro que pode pagar, comendo e ele não pode. Que igreja de Jesus é essa? A igreja de Jesus não é ambiente de comunismo, a igreja de Jesus é ambiente de comunhão. Atos 2, tinham todos tudo em comum. Isso não é princípio de comunismo, isso é comunhão. Então a igreja de Jesus não pode ter cantina vendendo lanche para ganhar dinheiro, para reverter para a obra de missões. Ora, isso é falta de vergonha. A obra do reino de Deus é com dízimos e oferta. Quem vai lá e comer um sanduíche, comprando e pagando um sanduíche, não está enviando oferta para missões, coisa nenhuma. E a igreja não é ambiente de comércio. Se a igreja tiver uma livraria, é diferente. Nem todo mundo vai querer ou vai precisar de livro, sim ou não? Então aquele que pode e quer, vai lá e compra um livro, compra uma Bíblia, compra um livro de dar, não tem problema. A cantina, não, isso de jeito nenhum. Então a partir do domingo que vem, a igreja depois do culto vai passar a ofertar um lanche para quem vier. E pastor, como é que a gente vai fazer isso? Com aqueles que querem servir a Deus, servindo a igreja. Não é que o Ministério de Comunhão surgiram um monte de irmãs e irmãos querendo servir, e nós passamos a todo domingo, depois do culto da noite, ofertar lanche para todo mundo. Aí alguém disse assim, você vai ver, Morro da Galinha vai descer inteiro, porque todo mundo vai ficar sabendo que a igreja aqui dá lanche depois do culto. Vai ser um tal de gente vir aqui só na hora de comer lanche. Irmão, nós nunca tivemos problema. Tivemos? Nunca tivemos problema. Todo mundo passou a comer. E eu tenho uma notícia para dar, irmão. A partir de domingo, irmã, que vem, vai voltar. Nós paramos por causa da pandemia. E desde a pandemia a gente não voltou. E deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém levantou e disse assim, a igreja não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Nunca faltou. Porque o nosso Deus é Senhor da prata e do ouro. Tinha gente que ofertava para comunhão, entendia aquilo como algo tão precioso e valoroso, que colocava no envelope de oferta assim, oferta para a comunhão,
Para quê? Para capacitar a igreja para a igreja ir lá e comprar os ingredientes, porque os irmãos queridos, servos do Senhor, como Pedro, se colocavam à disposição para estar aqui dia de domingo, à tarde, preparando o lanche, que a igreja, depois do culto da noite, iria comer. Aí eu ouço, não, eu estou vendo lá o pastor falando, né? Porque aqui o irmão fez isso. Aí quando eu pensei, rapaz, esse troço não pode dar certo não, ninguém mais na empresa, imagina o cara parar de Jaguar lá, para o irmãozinho consertar o carro dele. E o pastor, na hora que eu falei, o Espírito Santo deve ter dito para ele, tem um cara ali sentado, está questionando isso, ele falou na hora. E você está pensando que aconteceu isso, isso, isso? Eu falei, rapaz, o cara ouviu. Irmãos, não, por quê? Porque eu ensinei para a igreja. E nós colocamos o limite. Porque tem gente que pega, irmão, não pensa você que não vai ter abusado no nosso meio. Sempre Deus, Satanás vai levantar um para abusar da disposição daquele irmão que, como Pedro, está ali servindo a Deus, servindo o próximo. Jesus Cristo diz assim, ó, todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês fizerem o quê? Cobrarem tudo que vocês fizerem um pelo outro, é isso? O que ele diz lá? Quando vocês amarem uns aos outros. Eles vão olhar e vão dizer assim, esses aí são crentes mesmo. Esses aí são crentes mesmo. Pedro está ali lavando o barco, chateado, cansado, mas ele está vendo aquela multidão apertando Jesus. E quem é Jesus? Um mestre, embora ele, Pedro, fosse o cara pescador, tosco, sem muita cultura, lavando a rede, de uma noite frustrada de pescaria, ele está ouvindo Jesus. Ele olha e vê aquela multidão, não é um mestrezinho qualquer, esse é diferente. E quando Jesus sobe no barco dele e pede para ele colocar o barco mais para frente, Pedro, ele serve a Jesus. Entrando em um dos barcos, o que lhe pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se no barco e ensinava o povo. Por que ele ensinava o povo? Porque Pedro serviu, Pedro o fez. Ah, irmãos, volta e meia nós lemos um apelo no PIB News. Para você que não sabe, PIB News é o nosso grupo do WhatsApp de quem é membro da igreja, com um título assim, oportunidade para servir. Você lê isso com interesse ou você passa para a próxima mensagem? E quando você lê, você se submete a servir, você diz, opa, estou presente. E se não tem a ver com você, precisa de um mecânico, precisa de um pedreiro, precisa de um eletricista, para dar assistência a uma família necessitada. Você ora dizendo assim, Senhor, levanta, Senhor, um servo teu. Quando pequeninas, as crianças ficam desejosas de servir, elas se mostram felizes e empolgadas para servirem na recepção do Ministério Infantil. Tia Vivi está aqui? Está lá em cima no Ministério Infantil. As crianças que estão no Ministério Infantil, elas ficam, quando chegam a uma certa idade, 8, 9, 10 anos de idade, elas já começam a querer servir. E aí aquelas que já estão chegando aos 10, 11, 12 anos, porque com 13 sai, a tia Vivi já pega e quando tem, por exemplo, Dia Feliz, tem um evento assim, pega essas crianças e dá a elas a oportunidade de elas servirem na recepção, porque elas já sabem escrever bem, né? Então elas vão lá e participam fazendo as inscrições, supervisionada por uma titia, fazendo as inscrições, e que alegria elas têm. Eu lembro da Beatriz, a Beatriz dizia assim, hoje eu vou servir.
É como se ela fosse fazer algo extraordinário. Para ela era. O que era? Eu vou servir. Por quê? Porque da ideia de que eu vou ser investido de uma responsabilidade. Que honra que isso é para mim, que coisa importante que isso é para mim. Eu te pergunto, meu irmão, quando você tem a oportunidade de servir, você tem esse sentimento? Porque a palavra do Senhor diz assim: faça aos homens como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. E faça com excelência, para que os homens vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Meu irmão, irmã, quando você tem a oportunidade de servir, você serve com... qual é o sentimento que você tem? Você tem o sentimento como dessas crianças? Porque não é por outra razão que o Senhor Jesus diz que aquele que não se fizer como criança, não pode entrar no reino dos céus. Mateus 18:3. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 58, revista corrigida, o apóstolo Paulo da parte do Senhor diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, em quê? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão, você quer sair daqui para prosperar? Você quer? Quer? Então você não pode ter pressa hoje, amém? Porque eu estou te dando chaves para a prosperidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era empresário, quando eu era executivo de empresa de grande porte, esquece quando eu era empresário, quando eu era executivo de empresa de grande porte, em comércio exterior, a empresa bancava para eu participar de palestras em que o palestrante cobrava para cada um que participava daquela palestra, em dinheiro de hoje, quase 2 salários mínimos, para participar de uma palestra de 1h30. E tem crente que quando está ouvindo a pregação, a palavra de Deus, às vezes não tem paciência para receber a verdade que liberta, que transforma e que capacita para viver uma vida de paz, equilíbrio e... Primeira chave para a prosperidade, qual é, irmão? Sirva a Deus. Como é que a gente serve a Deus? Diga, servindo ao próximo. O Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu sirvo ao meu próximo, eu sirvo a Deus. O Senhor Jesus diz: aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, qualquer dos meus pequeninos, fez a mim. Ele diz: quando vocês visitaram os enfermos, quando vocês foram lá na cadeia visitar o que está preso, quando você socorreu o necessitado, você fez para mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na mente é que nós temos a oportunidade de servir. Quando a oportunidade de servir chegar, meu irmão, pula na frente dos outros para ser o primeiro. Eu lembro quando era garoto, tinha uma vez, pelo menos 2 vezes ao ano, tinha um evento que a Igreja Batista Central de Talva fazia com a igreja toda. Nós íamos para um sítio e passávamos o dia naquele sítio, aí cada um levava o seu lanche. E tinha muitas brincadeiras, e uma das brincadeiras que tinha era o do avanço. Conhece a brincadeira do avanço? Avanço é aquele que alguém pega a mão cheia de bala e joga para cima. A bala cai, o negócio é pegar quantas você puder. E porque é bala, meu irmão, era um tal de neguinho dar de ponta. Pá, neguinho, branquinho, amarelinho, dar de ponta. Pá, porque o negócio era pegar a quantidade máxima. Quando era mariola, então, aí eu ia de braçada. Sabe o que é mariola? Mariola é bananada.
aquela bananadinha, quadradinha. Eita, mas aí que eu caía dentro, né? Irmão, quando você vê lá no grupo da igreja escrito assim, oportunidade para servir, só leia o que vem embaixo. Não sai correndo sem ler primeiro, não, porque pode não ser a tua praia, tá certo? Mas lê lá, precisamos de um eletricista. Ser eletricista, não espera 2 momentos, 2 minutos, 1 segundo, já imediatamente clica lá em cima. Quem foi que mandou? Foi Stephanie, clica lá em cima. Foi Ellen, clica lá em cima. Uf, já vai para a mensagem particular para dizer, estou dentro, hein, aquele negócio lá, não pediu lá, sou eu, pode contar comigo. Porque não é só o dinheiro, não é só chegar aqui e trazer a oferta é importante, a oferta é materialização da minha adoração, a oferta diz para o mundo espiritual quem Deus é para mim. Deus é aquele que me supre, Ele é o que me capacita, é nele que está depositada a minha fé, minha esperança, minha confiança, minha segurança. Ele é o Senhor que me supre. Mas eu estou no altar, não é só o dízimo, não é só a oferta que eu consagro, é a minha vida. Ele não morreu naquela cruz para receber minha oferta, Ele morreu naquela cruz para me resgatar da morte e me comprar das garras de Satanás, da condenação eterna. Tem alguém aqui que foi comprado por Jesus? Segunda chave está no verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Espera aí, Jesus. Tudo bem, eu estava cansado, estou cansado, frustrado, aborrecido, chateado, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Estou aqui lavando as redes para ir embora, para descansar, porque eu não aguento mais. Você quer que eu volte para o mar para pescar? Espera aí, Jesus, espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu estou entendendo o negócio. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Eu e os meus colegas somos todos pescadores profissionais. O senhor é o que mesmo? Sim, o senhor é carpinteiro, né? E mestre. De questões espirituais o senhor entende. De madeira, de carpintaria, o negócio é contigo. Desculpa, Jesus, mas pescaria é comigo. O senhor não está entendendo. Eu pesco aqui desde que eu nasci. Eu trago comigo a ciência e o conhecimento dos meus ancestrais que foram pescadores aqui nesse lago. Vou voltar para pescar. Você faria diferente disso? Pedro e os colegas dele estavam mortos de cansado, irmão. E Jesus fala: vá para onde as águas são mais fundas. Quando Jesus diz, vá para onde as águas são mais fundas, onde você pensa que Pedro está quando Jesus está falando isso com ele? Ele chega, Pedro está lavando as redes. Ele sobe no barco e diz: leva o barco um pouquinho mais para o lugar mais fundo, que eu preciso falar com esse povo. Afasta um pouquinho o barco para eu poder falar com o povo. Agora Jesus está dizendo para Pedro, depois que ele acabou de falar com a multidão, de ensinar a multidão, vai para um lugar onde as águas são mais fundas. Pedro está onde, irmão? Me ajuda aí, fala aí. Onde? Ele continua lavando a rede? Ele está na parte rasa lavando a rede, ou ele está dentro do barco com Jesus? Hein? Isso significa dizer que Pedro parou tudo o que estava fazendo. Ele parou o trabalho dele. Ele não continuou fazendo o que estava fazendo, lavando a rede, enquanto Jesus estava ensinando para o povo. Ele parou tudo, subiu no barco, levou o barco mais para longe e está sentado ouvindo Jesus. Quando Jesus está falando, o que você está fazendo? Você tem um estudo de grupo pequeno que é toda semana, quarta-feira, invariavelmente,
Não, variavelmente. Às vezes entra na quinta por alguma situação. Mas está lá. Toda quarta-feira, o estudo de grupo pequeno é colocado no aplicativo. Toda quarta-feira é colocado para o encontro de grupo pequeno na terça-feira da semana seguinte. Quarta-feira entra, porque na terça-feira anterior você já estudou da semana anterior. Então, o estudo de grupo pequeno é colocado na quarta-feira. Como é que você faz o estudo do grupo pequeno? A não ter a mensagem em áudio que o pastor colocou aqui do vídeo. Você está lavando a louça e você coloca lá e você está lavando a louça e ouvindo. Você está dirigindo e você está ouvindo. Ou seja, você está dividindo a sua atenção e a sua concentração com aquilo que Deus está querendo falar com você. Se é que você faz isso. Você deixa para chegar ao encontro de grupo pequeno, é terça-feira, 20 horas. Às 19 horas e 35 minutos, você vai lá no aplicativo para dar uma leitura rápida no estudo que você deveria ter feito, estudou. E você vai para o encontro de grupo pequeno, sabendo o quê? Tendo pensado em quê? Refletido em quê? Deus falou o que com você? É igual quem vai para a escola. Ele vai para a escola, o professor está dando aula. A cabeça está lá no Pokémon, está lá no futebol. E quando sai dali, na semana que vem é prova. Aí na véspera da prova quer pegar um livro para estudar. Vai tomar pau na prova. Porque não deu atenção. Pedro, enquanto Jesus está falando com a multidão, ele está dando atenção. Ele não apenas serviu a Jesus, ele também se dispôs a aprender de Jesus. Mas aí, Jesus diz para ele, terminou tudo. Jesus terminou de fazer o que estava fazendo. E ele diz, agora, leva o barco ainda mais profundo e lança a rede para pescar. O que você acha que Pedro fez? Você já sabe. Pedro obedeceu. E porque Pedro obedeceu, a pesca foi extraordinária. Meu irmão, você tem disposição para obedecer, em vez de questionar e reclamar? Deixa eu falar com adolescentes agora, só os adolescentes, só presta atenção, pastor. Para tudo, olha para mim. Você obedece seus pais ou você questiona quando eles falam contigo? Você sempre retruca o que seu pai e sua mãe falam com você? Ou você tem uma predisposição para ser obediente? Porque ele não estudou o que você está estudando, não fez a faculdade que você está fazendo, não fez o ensino médio que você está fazendo, mas é seu pai, sua mãe sabe o que você não sabe da vida. Sabe de princípios e valores que você não vai aprender na escola. Pelo contrário, talvez o teu professor que saiba muita matemática, sabe muito inglês, sabe muito geografia, mas é um perdido sem Jesus, que não sabe nada a respeito da salvação e a vida eterna, e os princípios e valores de Deus, que capacitam a pessoa a ser feliz, realizada, com paz, equilíbrio e satisfação. E você está dando disposição para ouvir, com obediência, seu pai e sua mãe. Ovelha, quando você ouve o pastor pregar, você fica daí, não é assim não, não é bem assim não. Acho que é bem assim não, você tem todo o direito. Desde que você pegue a Bíblia e diga assim, não é bem assim não, porque aqui na Bíblia está dizendo isso, é diferente. Isso que o pastor está pregando, essa é a teologia humana. Isso aí não é palavra de Deus, não está aqui, ó, é diferente, a palavra de Deus diz isso e isso. Igual um determinado pastor de denominação poderosíssima aí fora, que vem dizer, está no YouTube, para quem quiser confirmar. Não, eu
Eu sou a favor do aborto, porque é uma questão de inteligência. O que você acha que é melhor? Coloca uma criança no mundo que vai para o lixão, para catar no lixo o que comer, e que não vai ficar largado por aí sem pai nem mãe? Ou abortar? É uma questão de inteligência, o que esse pastor diz. E outra coisa, eu não acredito que eu estou pecando não. E se eu estiver pecando, eu peco conscientemente. Se eu estiver pecando, eu peco conscientemente? Porque eu acredito que é muito melhor o aborto do que colocar uma criança. Nenhuma coisa nem outra é melhor, irmão. Isso é heresia. Na boca de um homem chama pastor, uma autoridade religiosa naquele grupo de uma igreja, uma denominação imensa. Isso é uma heresia absurda. Onde estão os crentes membros dessa igreja para pegar e dizer assim, espera aí, isso é heresia. A Bíblia diz que a vida pertence a Deus e a morte pertence a Deus. Que história é essa, tirar a vida? Isso é assassinato. É um dos 10 mandamentos, não tirarás uma vida por motivo fútil. Não, mas não é motivo fútil. Deixar a criança nascer e de repente vai se tornar um mendigo? Nenhuma coisa nem outra. Por que existe a mendicância? Via de regra, porque existe a cobiça no coração do homem. O pecado no coração do homem. Deus não é responsável pela maldade. Deus não é responsável pela mendicância. Muitos que estão lá mendicando, um dia tiveram uma condição boa, mas passaram a viver na esbórnia, passaram a viver dissolutamente, perderam tudo. E não só foram para a mendicância, como levaram sua família. As crianças, de fato, não têm responsabilidade nisso, mas de quem é a responsabilidade? Do adulto que fez errado. Então, nenhuma coisa nem outra, o papel da igreja é ensinar a palavra de Deus, para que não haja atitude errada que leve à consequência má. Mas eu pergunto, qual é o nível da sua disposição de ser obediente? De criticar, em vez de reclamar. Porque criticar significa, eu vou lá na fonte autoritativa e conferir se o que está sendo dito bate com aquilo que a autoridade diz. E para nós a única regra de fé e prática, a autoridade máxima, quem é? É Deus, que se expressa na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então você tem todo o dever de pegar a Bíblia Sagrada e criticar a pregação, a profecia, como diz a palavra do Senhor, e não o profeta. Critica o que você está ouvindo. Coloca em xeque com o que diz a palavra de Deus. E se não estiver em desacordo, procura o pastor, o pregador, diz assim, você pregou isso aqui assim, assim, mas a palavra de Deus diz isso. Como é que resolve isso aqui? Qual é o seu nível de disposição para obedecer? Obedecer implica em ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, NVI, diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode repetir essa última frase? O que Deus faz? Recompensa os que o buscam. Busca a Deus para quê? Para pedir? Ou buscam a Deus para saber o que dá, prazer o coração dele fazer? Porque nós somos tendenciosos a ler esse texto aqui dessa seguinte maneira: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que buscam para pedir o que querem. E não é isso, irmão. A palavra de Deus a si mesmo se explica. O apóstolo Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem o quê? Mal. Por que pedem mal? Porque vocês pedem para satisfazer a carne de vocês.
vocês pedem com egoísmo, vocês pedem com materialismo, vocês pedem com vaidade, vocês pedem pensando em vocês não pedem pensando em dar prazer ao coração de Deus. É preciso crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam para dar prazer ao coração dEle, para fazer aquilo que o agrada. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça nessa situação aqui? Me dá uma luz, Senhor, a Tua palavra, ajuda-me a lembrar o que o Senhor já falou na Tua palavra. Eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça. Qual é a primeira chave? Servir ao Senhor. Qual é a segunda? Hein? Está com dúvida? Vamos bem forte então. Segundo? Irmão, se você não falar com muita vontade, nem que você levante e vá embora, mas eu vou ficar aqui até todo mundo falar. Qual é o segundo? Se você não tiver disposição para aprender, disposição para agir, esqueça prosperar. Porque ou você está aqui por educação, ou você está aqui por disposição para aprender. E quem tem disposição para aprender, não tem preguiça. Obediência, obedecer a Deus. Terceira chave, diga, está acabando. Pode dizer, está acabando. Está com medo, né? Terceira chave é participar do processo. A primeira é servir a Deus. Segunda é obedecer a Ele. Terceira é fazer parte do processo. Irmão, se você não tiver disposição para fazer parte do processo, esqueça. Porque Jesus diz para ele, Pedro, agora vai lá para o lugar mais fundo e lança a rede. Se Pedro não obedecesse, ele podia ter obedecido. E poderia ter dito, aí galera, agora é com vocês aí que eu estou cansado. Obedece o mestre aí. Ele obedeceu levando o barco. Mas Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, diz para ele, agora lança a rede. Pedro teve que voltar a pescar, irmão. Servir, obedecer e participar leva ao princípio da honra. 1 Samuel 2,30, ao que me honra, honrarei, mas o que me despreza, ao que me despreza será desmerecido. Nós queremos os milagres de Deus, queremos a intervenção de Deus, precisamos dela. Mas quanto de nós tem tido a disposição para fazer parte do processo? Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa, eu vou falar com você que está aí dentro dessa telinha, você não está, né? Você está do lado de fora. Quem está dentro da telinha aí sou eu. Mas eu quero falar com você que está aí do outro lado. A palavra de Deus, pelo Evangelho, fala de Jesus chegando numa sinagoga. E quando ele chega naquela sinagoga, é um dia de sábado, é um shabat. Dia de culto. Diga, shabat. Dia de culto. Que para nós é o domingo. Dia do Senhor. Diga, shabat. Dia do Senhor. E aí quando Jesus está lá naquela sinagoga, no culto, diz o texto que tinha lá uma mulher que há 18 anos ela vivia encurvada. Eu imagino aquela mulher que andava assim, encurvada. Há 18 anos aquela mulher estava encurvada por causa de um espírito de enfermidade. Tem gente que discute falando as maiores besteiras por não ler a Bíblia, ou melhor, ler a Bíblia com conteúdo de escrúpulos teológicos ou denominacionais, mas a verdade é inequívoca, está escrito lá, aquela mulher estava com um demônio, cuja função era colocar nela uma enfermidade que obrigava ela a ficar encurvada.
Eu sei que eu vou ser questionado ou criticado, se quiser assim, por muita gente, mas eu creio piamente no que diz a palavra de Deus e creio na experiência clínica que eu tenho há anos, há décadas como pastor, expulsando demônios de pessoas que tinham enfermidades diversas colocadas por ele. E por que é que o demônio coloca essas enfermidades? Por causa de brecha, pecado. Demônio é como barata, irmão. Não entra dentro de casa se a porta não for aberta. Se não tiver uma brecha, uma fresta na porta, não vai entrar. E Jesus está ali naquela igreja, num dia de culto. E tem uma mulher lá que ele chama de filha de Abraão, ou seja, era uma crente. Crente, detentora da herança. Está lá, filha de Abraão, falado por Jesus, com um espírito de enfermidade. 18 anos. E Jesus chama aquela mulher e expulsa aquele demônio. E aquela mulher volta a se colocar na posição ereta. E eu imagino, 18 anos sem poder fazer isso. Porque encurvada. É diferente. O que eu quero dizer com isso? Você está aí do outro lado. Seu lugar era aí? Ou você deveria estar na igreja, sendo igreja, no ambiente de culto, mas porque agora você pode ligar a televisão e é confortável, você está na telinha, deitado na cama, participando do culto, acreditando que você está cultuando a Deus? É assim que você estaria se você estivesse aqui ou em um templo ou outro qualquer, cultuando a Deus, deitado na cama? Você está aí nessa posição porque você não está diante do Deus Todo-Poderoso, como você estaria se estivesse no culto. O salmista diz, guarda teu pé quando entrares na casa do... Não pode chegar aqui de qualquer jeito, já sentar, começar a cantar o Senhor. Aqui é culto, é lugar de encontro com Deus. O culto é para dar para Deus. O culto não é, eu não gostei dessa música. A música é para Deus. Deve ser procurado fazer com excelência, mas é para Deus. E você podia ter saído de casa hoje, você podia ter vindo, quem sabe com a sua limitação, quem sabe você ia ser curado. Como tantos têm sido. Aquela mulher, 18 anos, ela podia dizer assim, depois do primeiro ano, eu não vou mais ao culto não, fui o culto o ano inteiro, eu tenho aqui essa coisa que é difícil, para sentar, até para sentar é difícil, porque eu não posso olhar o pastor, eu não posso, só posso ouvir o que acontece, os irmãos me cumprimentam, eu tenho que, é tão constrangedor. Aquela mulher ficou 18 anos sem deixar de ir ao culto, apesar da limitação que ela sofria. E quantos são os crentes que hoje, porque choveu, ficaram em casa porque eu posso participar pela transmissão? Eu não estou falando com quem não pode. Eu estou falando com você que podia ter saído da sua casa. Mas eu estou depressivo, mas tem alguém na sua casa que te chamou para ir para o culto e você não foi. Preferiu ficar em casa. Mas eu não sei, o meu cabelo... Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, 18 anos, e não deixava de ir ao culto. Qual a primeira chave, irmão? Servir a Deus. Qual é a segunda? Obedecer a Jesus. Qual é a terceira? Participar do processo. Se aquela mulher não tivesse saído de casa, ido para o templo, lá para aquela sinagoga, ela não teria sido curada. Nós queremos ser abençoados, mas nós não queremos fazer parte do processo. Nós queremos ser abençoados, mas nós não temos disposição para obedecer.
Nós queremos ser abençoados, mas nós queremos ser como Tomé. Ah, se eu não ver, eu não creio. Mas a palavra de Deus é: se você crer, você verá. Você não vai ver se você não crer. A palavra de Deus diz que Jesus não fez muitos milagres em alguns lugares que ele foi, porque as pessoas eram incrédulas. Atos capítulo 20, versículo 35, NVI. Está escrito: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Se você não tem disposição de fazer parte do processo, o que aquela mulher tinha para dar para Deus? Talvez ela tivesse oferta e deu a oferta. Porque a palavra do Senhor diz: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias, e o judeu não vai para o culto sem ter o que dar para Deus. Mas o que é que mais importante ela deu para o Senhor? Foi a vida dela. Ela saiu de casa, superou todo o limite, toda a dificuldade, para estar lá, para dar para Deus. Ela foi para dar para Deus. 18 anos dando para Deus. Tem gente que quer dar hoje para Deus e colher semana que vem, colher amanhã. Não sabe a importância e o valor da semeadura. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo. Então, diz o apóstolo: há maior felicidade em dar do que em receber. E por que há maior felicidade em dar do que receber? Porque quem recebe, via de regra, não tem. Mas quem dá, tem. Você tem? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando ter. Você tem? Tem? Quem aqui está vivo? Você tem vida? Tem? Você tem perna? Ainda que seja uma? Tem? Dá para fazer alguma coisa com ela? Dá para andar? Você tem braço, ainda que seja um? Tem? Dá para fazer alguma coisa com ele? Você tem inteligência? Você tem olhos para enxergar, para ver, para ler? Você tem boca para falar? Tem? Então o que é que você tem feito? O que é que você tem dado? Você está fazendo parte do processo? Pedro fez parte do processo. Ele foi, jogou a rede, e porque ele obedeceu, porque ele serviu, porque ele fez parte do processo, a pesca dele foi abundante. E qual foi a consequência de tudo isso que gerou prosperidade na vida de Pedro? É que não foi meramente uma conquista pelo braço forte dele, do pescador, conhecedor de todas as técnicas e de todo aquele ambiente chamado Lago de Genezaré e o comportamento dos peixes em decorrência do clima, da temperatura e das estações. Foi a disposição dele de obedecer, de servir e de fazer parte do processo, dando prazer ao coração de Deus, porque a alegria do Senhor, Neemias 8:10 diz que é a nossa força. Pensa sobre isso. Eu falo com você que tem se esforçado tanto para perseguir ser bem-sucedido. Tem crente que está deixando de ir ao culto para ficar em casa estudando para passar em concurso. Ele está tomando pau, está tomando pau, está tomando pau, está tomando pau. E tem crente que deixa de ir ao culto para ficar estudando e até passa no concurso. E vai ser empregado. E lá na frente, se afasta do caminho de Deus, se afasta do Senhor. Porque tudo começou quando ele negociou o que era mais importante. E o que é mais importante? Dar prazer ao coração de Deus. A alegria do Senhor, nossa força.
Eu estou falando com você que está afastado do Evangelho, você que se deixou influenciar, você que se tornou frio, você que se tornou um religioso, porque você já não tinha mais disciplina, pela indisposição de obedecer, de servir, de fazer parte do processo. Para você, de repente, começou a aparecer sem lógica, sem sentido, essa coisa de igreja, de ser crente, de ser membro da igreja. Eu não sinto nada, eu não vejo nada sobrenatural acontecendo. Aquela mulher também, 18 anos. Mas ela nunca deixou de estar lá, porque no fundo, o que mais importava para ela não era a cura, era a relação dela com Deus. E Deus tem propósito em todas as coisas, né, irmãos? O que é que você está investindo tanto na sua vida para ser uma pessoa bem-sucedida? É por isso que você está estudando tanto para a faculdade, e na faculdade, nesse curso. Você está se esmerando tanto para você se tornar um funcionário do mês na empresa e receber reconhecimento. Mas o que você está fazendo para dar prazer ao coração de Deus? Você pode até conquistar muita coisa material, mas olha para a realidade, olha para a história, olha para o contexto daquelas pessoas tantas que nesse estado do Rio de Janeiro, para não falar no Brasil nem no mundo, gente que tinha milhões. Vou te dar um exemplo. Cadê a família que era proprietária do Copacabana Palace? O último representante daquela família morreu vivendo de favor. Vivendo de favor. Como tantos outros, que um dia estavam na mídia, estavam em evidência, eram os caras que estavam aí, curtindo adoidado. Mas perderam tudo. Porque tinham tudo isso, mas não tinham paz, equilíbrio e satisfação. Não usaram nada para honrar Deus. Não fizeram nada para servir a Deus. A vida deles não significou algo para Deus, de positivo, de bom, na direção dele. Se você está investindo a sua vida apenas para ser e para ter, do ponto de vista humano e social, você está investindo para ficar rico, milionário, aliás, mas não para ficar rico, porque a verdadeira riqueza está em obedecer ao Senhor, em servir ao Senhor, fazendo parte do processo. Razão para a nossa existência, dar prazer ao coração de Deus. Que Deus abençoe você. Que nessa manhã você tome uma posição diferente. Que nessa manhã você se torne um cristão que dá prazer ao coração de Deus. Que a partir de hoje você se coloque de frente a toda demanda que se fizer necessária, como oportunidade para servir. Que a partir de hoje o Ministério de Ação Social da igreja tenha gente sobrando em relação à necessidade para exercitar misericórdia, exercitar longanimidade e amor ao próximo. Que você, lá onde você mora, a tua casa seja um lugar de bênção, que você seja desapegado das coisas materiais, que as coisas, o seu sofá, a sua TV, a sua cozinha, o ambiente da sua casa seja menos importante naquele dia da semana, ou naqueles momentos em que você consagra ao Senhor para dar prazer ao coração do Pai. Que o teu carro, que os teus bens sirvam aos propósitos do Senhor, como o de Pedro serviu ao de Jesus, e por causa disso houve tanta abundância, porque tem sido assim na vida de tanta gente, que a exemplo de Pedro tem obedecido, tem servido e tem se colocado como participante do processo. Eu quero orar com você. Quantos aqui nessa manhã vão ousadamente e humildemente se levantar para dizer: Senhor, eu vou ser como Pedro, eu vou me colocar mais obediente, servir ao Senhor com disposição, e eu vou
fazer parte do processo. Levanta, fica em pé onde você está. Vamos dar uma informação ao mundo espiritual a respeito da nossa posição em Deus. Não fique em pé porque é legal, não fique em pé porque é culto, não fique em pé porque é politicamente, religiosamente correto, não fique em pé porque isso é a sua disposição. Abra a tua boca, você, não para cantar, o louvor vai cantar, você vai orar, você vai falar com Deus por você, você vai falar você e Deus agora, é você e o Senhor. Fala com Ele. Diga para Ele da sua disposição. Você está em casa, sua disposição é essa. Sua disposição é de sair de casa e não mais ficar aí quando você deveria estar na casa de Deus, cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo também a sua parte. Fique em pé onde você está. Saia dessa cama e fique em pé. Saia desse sofá, dessa cadeira, fique em pé. Comece a falar com Deus onde você está. Faça isso agora.